Olá pessoal, a gente vai começar agora uma outra parte do curso, cuja ênfase vai ser na modelagem de certos problemas ou fenômenos que a gente tem interesse, tá? E a nossa ferramenta de trabalho vai ser o GeoGebra, que é esse programa que alguns conhecem. Ele é um programa livre, gratuito, você pode instalar no seu computador. Ele tem também na versão de uso no navegador, ele tem uma opção online, você se inscreve lá no site e tudo mais. E ele vai ser o nosso instrumento de trabalho e assim, eu uso bastante esse tipo de aplicativo nas aulas. Eu acho que ele tem uma vantagem onde você pode ilustrar, por exemplo, toda a parte de modelagem algébrica de fenômenos, porque muitas vezes você consegue montar uma equação, mas você não sabe, pelo menos não com elementos matemáticos rudimentares, você não consegue dar uma solução para aquilo de forma tão simples e trivial. E esse tipo de programa ele ajuda a gente a vencer um pouco essas dificuldades, tá? E o que eu faço, por exemplo, a gente tem essa janela aqui, que é a janela de álgebra, que é a janela onde a gente vai fazer as entradas. Eu posso começar, por exemplo, digitando uma função. Em particular, ele entende uma função quando você digita uma variável. Então, por exemplo, se eu colocar x, ele já coloca uma reta, que seria a reta identidade, porque ele já entende que eu estou querendo descrever uma função. Mas, em particular, a gente pode, por exemplo, ir parametrizando. Por exemplo, posso colocar um 3 aqui. Quando eu coloco um 3, eu percebo uma mudança na função, né? Ao mesmo tempo, eu posso colocar, por exemplo, menos 2x. Aí eu vou ter a função com a inclinação negativa. Mas o barato dele é que você pode, por exemplo, digitar uma função genérica, né? Se eu pensar numa função afim, eu posso colocar, por exemplo, ax mais b. Quando eu faço isso, ele faz o quê? Ele cria para a gente o que ele chama de parâmetros. É claro que aqui esses parâmetros, eles fazem parte dessa função cinza aqui, tá vendo? Que a gente está vendo aqui. Eu posso ir mexendo, por exemplo, no A. À medida que eu mexo no A, eu percebo que isso gera uma alteração aqui na inclinação da reta, né? Por exemplo, se eu fizer o A, se eu fizer o A ser igual a 3, naturalmente eu vou ter uma função que é paralela à função laranja. O que eu tenho que fazer para ela ser idêntica? É se eu fizer o B, por exemplo, ser igual a 0. Né? Mas eu posso ir mexendo, eu posso ter B positivo, eu posso ter, por exemplo, B negativo. Eu posso mexer na inclinação de modo que ela vai ficando negativa. Ela passa pelo 0, que seria inclinação nula, um patamar horizontal, e ela vai entrar na área das inclinações negativas. Então eu vou conseguir, por exemplo, obter a minha função lá, que é o menos 2 de inclinação. E mais uma vez eu consigo ir parametrizando o B. Então essa é uma maneira da gente conseguir obter uma função genérica e a gente vai criando uma dinâmica dos parâmetros, né? Isso é muito útil quando você está analisando certos problemas, onde você quer ver que tipo de função se encaixa nos dados que você tem, tá? Uma outra coisa que você pode fazer também é a seguinte: eu posso criar uma outra função, por exemplo, eu posso criar a função ax ao quadrado mais bx. Quando eu faço isso, eu crio uma função que ela tem uma característica muito própria. Eu vou dar uma aproximada para a gente poder ver bem. Eu vou mexendo no A, eu estou diminuindo esse coeficiente A, ela está abrindo, né? Se eu fizer ela ser positiva,
eu mudo a concavidade da função, né? A gente está diante de uma parábola, né? O b, ele vai ter uma função que é... A impressão que dá é que ele faz a parábola ir andando, certo? Só que é curioso porque ela não anda nem horizontalmente nem verticalmente, ela faz uma combinação dessas coisas, né? Percebe que nesse caso tem uma coisa intrigante aqui. Eu posso criar um ponto nessa função e aí entra o elemento geométrico, eu consigo mexendo nesse ponto e ele não sai da função. Eu posso pegar, por exemplo, fazer ele ficar aqui, no 0, 0, tá vendo? E aí eu posso ir mexendo nos parâmetros e observando o que acontece com a função. Ela tá andando, mas ela está presa nesse ponto A, tá vendo? Isso faz sentido porque é uma função quadrática que ela não tem o termo livre, que é o c, né? Ax ao quadrado mais b mais c. Esse c seria o valor da função quando x é zero. Como não tem esse termo, quando x for zero, a função vai ser zero. Então ela está presa nesse ponto. Agora, olha só que coisa interessante. Eu posso, por exemplo, pedir o que a gente chama de reta tangente. Tá? Reta tangente é o quê? Eu pego o ponto, clico no ponto e clico na função. Ela vai me dizer o seguinte: qual é a tangente à função que passa por esse ponto para qualquer parâmetro b que eu escolho? Olha só que interessante. Repara uma coisa curiosa. Quando eu faço b ser zero, o que acontece com a inclinação dessa reta tangente? Ela é zero. Quando b é positiva, a inclinação dela é positiva, e quando b é negativa, a inclinação é negativa. E quanto maior for o b em módulo, maior a inclinação em módulo, né, dessa reta. Então você está diante do quê? Da derivada dessa função nesse ponto. Eu poderia, por exemplo, usando a via algébrica, pedir a derivada dessa função. No caso aqui ele chamou de função p, então eu vou digitar derivar e vai aparecer derivada. Então derivada de função, eu vou colocar p. A derivada de p, e aí nota, no ponto 0, x igual a 0, a derivada tem um valor, ela está no campo negativo, percebe? Se eu faço b ser 0, a derivada vai zerar exatamente aqui, ó, quando x é 0, quando a função for 0. Quando o b fica positivo, a derivada vai zerando nos valores positivos. Então você percebe que existe uma relação aí entre álgebra e geometria. E a ideia desse programa é exatamente isso: é unir análise geométrica com análise algébrica. Por isso é GeoGebra. E aqui você pode fazer um monte de coisas, né? A gente pode, por exemplo, eu vou apagar isso tudo aqui, eu posso criar uma função quadrática que tem uma pegada diferente. Eu posso fazer assim, ó, por exemplo, x menos a ao quadrado mais b. O que acontece com essa função, né? Porque agora eu consigo o termo livre que eu tanto queria. Opa, então repara, eu consigo fazer com que o b seja o meu termo livre. E agora o a, ele tem a função de deslocar lateralmente a função. Porque é ele que vai dizer onde a função vai zerar, percebe? Por quê? Quando x for igual a a, olha para a curva, para a equação da função. Quando x for igual a a, esse termo entre parênteses vai dar zero. Então você vai ter b. Então esse ponto A seleciona onde que vai ser o mínimo dessa função. É mínimo por quê? Porque eu tenho b mais alguma coisa ao quadrado que é sempre positiva. Então essa função ela é sempre maior ou igual que b. Então aqui eu escolho o ponto onde vai acontecer esse mínimo e eu tenho um mínimo, né? Isso seria diferente se esse ponto aqui fosse negativo. Se eu começasse com um menos no parêntese, aí a função desce. Porque aí agora b vai ser o máximo. Percebe? Eu poderia, por exemplo,
colocar um 2 aqui, né? Esse 2 faz o que? Ele faz a função encolher, ela se fecha, por quê? Porque eu estou potencializando o termo quadrático, ou seja, o que acontece, acontece mais rápido, no intervalo menor de x, certo? Então aqui você tem uma série de funções. Eu posso, por exemplo, escrever a função seno de x. Eu posso escrever a função cosseno de x. Percebe? Eu posso somar aqui a. Quando eu faço isso, o que acontece com a minha função? Quando eu mexo com a, eu estou mexendo no argumento do cosseno. Eu estou aumentando ou diminuindo esse argumento. Nota que eu consigo fazer o quê? Deixa eu tentar subir um pouquinho para a gente ver o valor. Eu posso fazer, opa, o cosseno ser igual ao seno, tá vendo? Olha que beleza. Percebe aqui que eu consigo fazer esse movimento, esse 1,6 aqui que você vê, tem uma relação muito grande com π sobre 2. Então, cara, você tem aí uma possibilidade imensa de fazer coisas com isso. Funções trigonométricas, funções exponenciais. Eu posso, por exemplo, combinar funções, tá certo? Eu posso, por exemplo, deixa eu apagar aqui. Por exemplo, eu posso criar uma função exponencial, tá certo? Eu venho aqui e crio E elevado... Ops. Eu posso criar um E elevado a menos x, né? Tá ali. Eu posso colocar, por exemplo, um B aqui para dar uma temperada, certo? Esse B, ele vai controlar, ó, onde que essa minha exponencial vai cortar o eixo do y, ou qual o valor inicial dela, certo? Então, por exemplo, vou botar aqui 3. E ela tem esse decaimento aqui. Eu posso mexer nela, se ela deixar, vamos ver se ela deixa. Vou colocar aqui menos a elevado a x. Quando eu faço isso, esse A ele vai controlar, ó, a taxa de decaimento, ou o que ele chama de tempo de relaxação da função, né? Eu consigo fazer ela decair muito rápido ou decair mais lentamente, certo? O que eu posso fazer agora? Eu posso pegar, por exemplo, essa função exponencial e combinar com a função seno, multiplicando, por exemplo, r por t. Quando eu faço isso, r vezes t, olha o que aparece para mim. Se eu pegar, por exemplo, aqui esse seno de x, eu vou dar uma... Cadê o r? Eu vou dar uma reduzida nesse período, tá? Então eu vou dividir... deixa eu ver aqui... Isso, eu vou aumentar o argumento para ele ciclar mais rápido, tá? Então vamos olhar aqui a partir de x, x maior que zero, certo? Então você percebe que o que eu tenho aqui é uma espécie de solução do que a gente chama de oscilador amortecido, que é um oscilador que ele tem um caráter oscilatório, como a gente viu, mas ao mesmo tempo ele tem uma amplitude que decai ao longo do tempo, que é característica da dissipação de energia de um oscilador, porque a energia de um oscilador está concentrada no quadrado de sua amplitude. E eu posso ficar mexendo, deixa eu ver aqui, está no ar, né? Então eu posso ficar mexendo aqui, ó. Repara, eu mexo na constante de decaimento, eu posso ter aqui um oscilador com constante de decaimento zero, ou seja, um oscilador harmônico simples. Eu posso ir aumentando esse decaimento, ou seja, eu estou aumentando, provavelmente dentro desse A tem lá a constante de amortecimento, e eu posso ir aumentando esse A, eu posso ir aumentando o decaimento.
Então percebe, eu estou trabalhando com duas funções combinadas, né? Uma outra coisa que a gente pode fazer também, por exemplo, eu vou fazer aqui um seno, ali eu tenho um seno de 10x, certo? Então vou fazer agora seno de 10.1x, certo? Ele chamou de G1. Eu vou pegar essa função, eu nem vou deixar lá, eu vou somar aqui direto. Eu vou somar seno de 10x. Você não está vendo agora, mas eu vou afastar e vou fazer o seguinte, eu vou dar um... Olha só o que acontece aqui. O que você vê aqui é o famoso caso do batimento, que é você combinar duas funções harmônicas de frequências próximas, 10.1 e 10, tá vendo? Então aqui você tem inúmeras possibilidades, você pode ver gráficos de funções que você nem imaginava que existia. E é super útil você pensar que se você trabalha com turmas, por exemplo, de ensino médio, você às vezes priva os caras de verem certos problemas interessantes porque você sabe que ele não vai conseguir resolver matematicamente. Mas aí esse programa entra, por exemplo, como uma solução dessa parte aí. Outras coisas que a gente pode ver, por exemplo, eu posso pedir aqui uma função seno de x. Eu posso pedir, por exemplo, a derivada dessa função f, que é o cosseno de x. E posso pedir a derivada de f também. Quando você faz isso, o que você nota? Se eu tirar a derivada do meio, você percebe que seno de x é a derivada da derivada do seno, ou seja, que quando você deriva o cosseno, você derivou o seno duas vezes. Então, quando você faz o seguinte, menos f duas linhas, você obtém o quê? A própria função seno. Ou seja, você nota que você sai de uma função trigonométrica, quando você deriva ela duas vezes, o negativo da segunda derivada dela é ela mesma. Aí que entra a ideia dos ciclos. São funções que têm derivadas como um ciclo, né? Uma outra coisa muito útil que a gente pode fazer também com esse programa é que você usa muitas vezes também funções para ajustar, por exemplo, dados que você obtém de um certo experimento. Então você quer saber que parâmetros uma certa função tem que ter para se ajustar aqueles dados. Eu vou dar um exemplo. A gente pode criar pontos aqui simbolizando nossos dados. Digamos que, como é um par ordenado, você tem que ter em mente, por exemplo, que no eixo X você vai ter uma certa variável, no eixo Y vai ter outra. Por exemplo, pode ser tempo, posição, pressão, volume, o que você quiser. Então, digamos que eu tenho um fenômeno que eu queira modelar, por exemplo, usando uma função quadrática. Então, vamos supor que eu vou usar dois pontos para isso. Eu sei que é quadrático, tá? Então, dois pontos dão conta de a gente conseguir modelar. Digamos que eu tenha, por exemplo, os pontos 1 e 2 e os pontos 4 e 6. Né? Deixa eu ajustar aqui isso aqui. Vou afastar um pouquinho, tá vendo? E aí então eu vou criar aqueles parâmetros de sempre, A, B e C, e vou escrever então a função que a gente já conhece, que seria a equação, digamos assim, geral de uma função quadrática. E o que eu vou fazer? Eu vou ajustando os parâmetros para fazer encaixar o meu modelo. Por exemplo, aqui eu percebi que está muito aberto. Então, digamos que
Eu estou perto de conseguir o que eu quero, ó. Estou aqui com uma situação praticamente resolvida, né? Eu posso pegar, por exemplo, eu sei que está 0,2. Então, para melhorar minha acurácia aqui, eu vou colocar 0 aqui, 1 aqui. Eu posso mexer nesses parâmetros ao vivo aqui, né? E eu posso pedir um passo de 0,01, ou seja, uma coisa mais precisa. Então, eu consigo um movimento mais suave. Bom, percebe que agora eu acho que eu consegui ajustar a curva aos pontos que eu tenho. E aí, então, essa equação que a gente vê aqui embaixo seria uma equação da curva que representa esse fenômeno. Porque eu fiz duas medidas, eu sei que o modelo é quadrático, então eu tenho certeza que essa curva representa esse fenômeno. E com isso, eu consigo fazer uma extrapolação. Eu posso dizer, por exemplo, se eu quiser saber, por exemplo, qual é o valor mínimo dessa função, eu posso pedir aqui nessas lojas aqui, olha, eu tenho uma função aqui no ponto que é otimização. Ele vai te dar máximos e mínimos. Você pode clicar aqui e clicar na curva. Ali, opa, vai te dar o mínimo, o extremo dessa função, né? No caso aqui, ó, menos 1,05 e 1,19. Eu posso, por exemplo, querer saber para que valor da variável a minha função vai assumir o valor 8, por exemplo. Então, eu vou dizer que y igual a 8. Isso vai criar uma linha. E eu vou fazer o quê? Eu vou pedir uma interseção entre essa linha e a curva. E aí as coordenadas desse ponto vão indicar que para uma ordenada 8 a variável está em 4,93. Então você consegue fazer uma série de extrapolações com isso, certo? Então essa é uma das funções que a gente pode utilizar. A gente consegue fazer essa entrada de lista por aqui ou pela tabela, pela planilha do próprio programa, tá certo? Mas isso são coisas que vocês vão aprendendo, adquirindo essas habilidades com o tempo, tá certo? E é isso aí, gente.